Você quer ser um vaso novo, como nós acabamos de cantar? Eu gosto muito da ilustração que aparece nesse hino. Nós, como um barro, nas mãos do oleiro que é o Senhor. Mas percebam que essa ilustração é aquilo que se chama de contracultura. Porque a sociedade moderna abomina esse tipo de ilustração, ser um barro nas mãos de um oleiro. Eles dizem, você quer ser uma marionete? Ora, se for para ser uma marionete nas mãos de Deus, eu quero. Eu quero, porque se eu estou nas mãos do Senhor, eu estou com tudo. Por isso que eu gosto dessa ilustração. E se você quer de fato ser um vaso novo nas mãos do oleiro, não deixe de aproveitar a palavra do Senhor que Joel traz para nós nesta noite. Nos últimos meses, nós temos estudado os chamados profetas menores. E desses 12 profetas menores, nós já falamos de Jonas, Abacuque, Malaquias, Ageu e Joel. Começamos Joel na semana passada e hoje teremos a segunda parte de Joel. Finalizaremos não só Joel, mas finalizaremos essa série a que chamamos A Voz da Profecia para 2012. E quando olhamos para todos esses profetas que já estudamos, fica a pergunta: qual a lição básica a extrair para os dias de hoje? Qual é a lição básica? O que nós podemos aproveitar desse estudo que fizemos nesses últimos meses? Eu vou deixar essa pergunta suspensa para ler o texto de Joel e depois voltaremos a ela. No domingo, na primeira parte, nós estudamos como lidar com o pecado e os ver como o pecado. Mas para isso, vamos ao texto de Joel. Nós vamos ler no capítulo 2, do versículo 12 até o versículo 19. Se você quiser, acompanhe na sua Bíblia ou na tela. E a palavra de Deus em Joel diz: ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. Que versículo espetacular! Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais
ao opróbrio entre as nações. Deus, aqui está a tua palavra, e aqui está o teu povo. Deus, nós carecemos da tua graça, da tua misericórdia. Nós carecemos de ouvir a tua voz, Deus. Precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco nesta noite, Deus. Fala aos nossos corações. O Senhor conhece cada um de nós, Deus. O Senhor sabe daquilo de que necessitamos. E por isso, Deus, dá-nos, Deus, o alimento mais importante que existe, que é o alimento espiritual, Deus. Dá-nos nessa noite. E que o teu Santo Espírito, que passeia no nosso meio, inunde o nosso coração e venha transformar a nossa vida. É o nosso desejo, a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Qual é a lição mais importante que nós encontramos nesses profetas todos? Eu penso que a lição mais importante que nós encontramos nesses profetas todos, o que eles querem frisar é que nós precisamos deixar o relacionamento superficial, um relacionamento vazio, um relacionamento insípido, sem gosto com Deus. Todos eles alertam para a importância de um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus. Em resumo, eu posso dizer que todos esses profetas que nós estudamos estão dizendo para nós, e a voz está ecoando ainda nos nossos dias: volte-se para Deus. Volte-se, mas de uma forma profunda, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira para Deus. E essa volta para Deus passa pelo arrependimento. Essa volta, se você olhar para o versículo 12 deste capítulo de Joel que nós acabamos de ler, ele coloca 5 maneiras, eu só vou citar para vocês essas 5 maneiras, que nós temos que voltar a Deus. Ele coloca que essa maneira é uma maneira pessoal. Pessoal. É sua. Ele toca o seu coração. E hoje eu vou fazer ao contrário do Átila. Não vou pedir para você olhar para o lado e falar com o seu irmão. Eu vou pedir para você falar consigo mesmo, voltado para o seu íntimo. Você quer ser um vaso novo? Você quer estar nas mãos do oleiro? Você quer essa volta profunda e verdadeira e sincera para Deus? É pessoal. Ela é profunda, não é superficial. Ela não é institucional. Não é só no dia que você vem para este prédio. Não é só no dia que você encontra com os seus irmãos da igreja. Ela é mais profunda. Ela é sacrificial, por isso que Joel convoca o povo para um jejum. O jejum é sacrifício. Quando você deixa o seu alimento físico, e o deixar o alimento físico significa que você está reconhecendo que existe um alimento espiritual. Se o alimento físico, o pão desta terra, o pão material, é muito importante para a nossa sobrevivência, quando nós fazemos jejum, deixamos de lado esse pão material, físico, nós estamos dizendo, esse pão celestial é mais importante do que o pão material. Esse é o significado do jejum. E é sacrifício. Mas tem que ser uma volta humilde. Uma volta de choro, de lamento. Em que você reconhece, você se arrepende. E você deve ter visto na televisão nesses últimos dias o lamento daqueles dos palestinos. O lamento dos israelenses. Choro. E não vai aqui nenhuma espetada minha, mas vocês viram o choro dos palmeirenses. O choro lá no estádio. É mais do que isso. Se as pessoas choram por um time de futebol, Joel está convocando a você lamentar, a derramar lágrimas
pelo pecado, pelo seu pecado, chorar pelo pecado. Essa volta passa por esse choro e é sincera, não é externa. O povo judeu tinha aquele costume de, quando ele queria mostrar a sua miserabilidade, a sua condição de miserável, ele rasgava as vestes. E por isso que Joel diz, não é para rasgar as vestes simplesmente, é para rasgar o coração. Então tem que ser profunda. É um quebrantamento, é um desespero, porque nós corremos o risco de nos arrependermos de forma teatral, superficial e cínica. Corremos esse risco e por isso Joel nos convoca para isso. E é claro que o voltar-se para Deus passa por esse arrependimento sincero que foi desenvolvido pelo Rodrigo na semana passada, no domingo passado. O aprender a lidar com o pecado. E eu sei, eu vou dizer uma coisa que talvez você discorde de mim. Esse arrependimento sincero só pode ser dado por Deus. É Deus que nos dá o arrependimento sincero. Se Deus não tocar a nossa vida para termos um arrependimento sincero, não vamos ter, não é pelas nossas forças. E daí você vai dizer, mas então o que eu faço? Eu fico sentado esperando a mão de Deus? O Rodrigo colocou aqui 3 coisas que você pode fazer. 3 passos que você pode dar para esse arrependimento sincero. 3 etapas ou 3 providências que você pode tomar para esse arrependimento sincero. A reflexão é uma delas. Você toma consciência do seu pecado, você para pensar. E ao parar para pensar, e ao buscar a Deus, Deus, qual é o pecado que tem impedido o meu crescimento espiritual? Quais são os pecados que me impedem de ter essa volta profunda com o Senhor? E eu não tenho dúvida que o Espírito Santo vai tocar a sua vida. E Deus vai falar com você e vai mostrar quais são as áreas da sua vida. E aí você passa para a segunda etapa, que é a confissão. A reflexão leva à confissão. E aí você dá nome ao pecado. Você para de se justificar. De que você pecou porque a outra pessoa me levou a pecar. Você para com as justificativas. Você pecou porque você é pecador. A responsabilidade é sua, porque aí você assume, você confessa. E daí você está pronto para a terceira etapa, que é a conversão. A reflexão leva à confissão. A confissão leva ao arrependimento e à conversão. Isto é, um desejo intenso de mudar de rota, de fugir daquilo que o leva a pecar e a ficar separado de Deus. Isso significa libertar-se da escravidão do pecado, porque ele não tem mais domínio sobre a sua vida. Como Deus lida com o pecado? Agora, nós sabemos que todos esses passos só podem ser dados com Jesus. Sem Jesus, não há essa volta para Deus. E é por isso que o ponto de partida é o sacrifício de Jesus na cruz. Mas agora é preciso saber como Deus lida com o pecado. Há uma série de textos na Bíblia que mostram claramente que Deus não tolera o pecado, que Deus abomina o pecado, que a reação de Deus em relação ao pecado é com ira. Há vários versículos na Bíblia. Deus não tolera o pecado, mas, ainda bem que existe o mas, ele abomina o pecado, mas ele se compadece do pecador. Se de um lado ele abomina o pecado, por outro, ele manifesta a sua imensa misericórdia em relação ao pecador. E esse é o grande pilar que sustenta o arrependimento. Por que se arrepender do pecado? Porque Deus se agrada de um coração arrependido. E no versículo 13, nós encontramos 4 atributos que mostram o caráter de Deus.
Que Deus é esse a quem você segue e serve? Que Deus é esse diante de quem você se arrepende? Você precisa conhecer os atributos desse Deus. E no versículo 13 nós encontramos essas 4 convicções sobre Deus que motivam o pecador arrependido a voltar-se para Deus. E eu coloquei aqui, para simplificar, 4 razões para o retorno a Deus. A primeira delas é a misericórdia. E se você quiser, acompanhe no versículo 13, quando ele vai colocar, na segunda parte do versículo, porque Deus é o quê? É misericordioso e compassivo. A começar da própria origem da palavra misericórdia, misericordioso. Há pelo menos 2 elementos que nós encontramos aí. O miserere, que é o sentir piedade, e esse cordes de misericórdia, que diz respeito a coração. Então, ser misericordioso significa ter um coração que se compadece das misérias alheias. Ser misericordioso é fazer tudo o que está ao alcance para resgatar alguém do seu estado miserável. Talvez você esteja pensando, eu tenho misericórdia. Há na Bíblia até o dom de misericórdia, e é verdade. É verdade que nós temos, uns mais do que outros, misericórdia. Mas não se esqueça de que essa misericórdia é porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Por isso nós temos misericórdia, mas essa misericórdia é limitada. E a misericórdia de Deus não é limitada. A misericórdia encontra em Deus a sua expressão mais alta e mais completa, porque ninguém conhece melhor o coração humano do que Deus. E por que ela é oferecida por Deus? Porque a humanidade precisa de redenção. E é exatamente por isso que esse primeiro atributo de Deus aparece em primeiro lugar. E na cultura judaica, o que aparece em primeiro lugar é o mais importante. Esse é o primeiro passo, sem o qual nós não teremos redenção, nós não teremos salvação. É a misericórdia de Deus. Ele é o mais importante. Sem ele, nós estaríamos perdidos, eternamente condenados pelo nosso pecado. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas logo depois aparece, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida em Jesus Cristo. Por isso, o caráter misericordioso é o caráter misericordioso de Deus e não o nosso quebrantamento que nos garante a restauração espiritual. Eu quero repetir isso. É o caráter misericordioso de Deus que nos garante a redenção, a salvação e não o nosso arrependimento. É Deus quem coloca em nós esse sentimento que nos constrange a arrependermos. Quando você segue a reflexão, a confissão e a conversão, você chega a esse estado. E aí Deus se agrada de um coração arrependido. E essa misericórdia de Deus tem origem no seu amor. Aquele amor que encontramos em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já foi alvo dessa misericórdia de Deus? Se você ainda não foi alvo dessa misericórdia, eu quero dizer para você, hoje é o seu dia. É o seu dia de aceitar essa misericórdia. Quando nós olhamos para os evangelhos, Jesus sempre olhou para as multidões com seus olhos de misericórdia. Há várias passagens que nos mostram isso. Jesus sentiu misericórdia por aquele povo e teve compaixão deles, mostrou o seu lado compassivo em relação a eles, e por isso ele buscou dar aquilo de que eles precisavam, seja no campo material, físico ou espiritual. Isto quer dizer,
quando nós olhamos para a misericórdia de Deus, não há motivo para você dizer, eu não tenho mais jeito. Você tem jeito sim. Não por sua causa, não porque você seja melhor, não por suas qualidades, não por aquilo que você faz, mas é porque Deus é misericordioso. Só o fato de você estar aqui hoje, o fato de você estar ouvindo essa palavra de Deus, é porque Deus quer alcançar você com essa misericórdia. Então, não diga, tudo está perdido. Não há motivo para você dizer que primeiro você precisa arrumar a sua vida para depois ser alcançado por Deus. Não é verdade, esse é um ensino errado. Pelo contrário, por causa da misericórdia de Deus, Ele vai em busca do pecador e o resgata como ele é, como ele está. É assim que Deus faz. É assim. Mesmo que você se ache a criatura mais miserável de todas dessa terra, é exatamente aí que Deus age. Quando você você acha que você é o mais miserável de todos, Deus vai em busca do seu resgate. Essa é o primeiro atributo de Deus. No segundo, a paciência. Se você olhar para o texto da sua Bíblia, não aparece paciência. Eu coloquei paciência por uma questão de simetria aí entre misericórdia e paciência. Mas na sua Bíblia aparece tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Literalmente, na língua original, no hebraico, como foi escrito esse texto, significa comprido de narinas. Ou em outras palavras, nariz comprido. Por que isso? A própria palavra ira é nariz. Quando você fica bravo, como é que você faz? Você funga, você fica bufando. E o que significa ser comprido de narinas? Significa que esse fungar demora para acontecer. E é assim que Deus é. Ele é tardio em irar-se. Porque além de manifestar o amor e a misericórdia, Deus é justo. Por causa da sua justiça, Ele manifesta a sua ira contra o pecado. O apóstolo João, lá em Apocalipse 6,16, teve a visão daquelas pessoas que foram alvos da ira de Deus. Está relatado lá em Apocalipse 6,16. E o texto diz isto. E disseram, essas pessoas que foram alvos da ira de Deus, disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Você quer ser alvo da ira de Deus? É terrível. Mas não se esqueça, antes de que aconteça, antes que chegue lá na ponta do nariz, e Deus vai perdoar aí a minha ilustração do nariz de Deus, Ele alcança você com a misericórdia dEle. E é isso que Ele está dizendo para você nesta noite. A misericórdia de Deus triunfa sobre a sua ira sempre que o seu povo se volta para Ele com o coração quebrantado. É o arrependimento sincero. E de novo a pergunta: mas nós não temos paciência? Também temos. Alguns têm mais do que outros. Alguns são impacientes. Outros são muito pacientes. Mas não se esqueça de que a nossa paciência é limitada. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por isso nós temos paciência, mas ela é limitada. Isso significa o seguinte: a paciência de Deus é longânima, é grande, é de ânimo longo. Você teria a paciência que Jesus teve com os 12? Você teria paciência e ser tardio e irar-se como Deus teve no relacionamento com Pedro? Eu acho que, talvez, para começo de conversa, nós nem escolheríamos aqueles 12.
mas Jesus foi paciente com eles. Salmo 35 diz que a ira de Deus não passa de um momento. Salmo 35, não passa de um momento, mas o favor, a graça dura a vida inteira. E Abacuque 3:2, um texto muito interessante que nós já vimos aqui. Abacuque 3:2 diz que até na ira Deus manifesta a sua misericórdia. Até na ira Deus manifesta a sua misericórdia. Sendo assim, você não precisa mais dizer que você não tem mais jeito, pois você já decidiu tantas vezes mudar de vida e não cometer mais aqueles pecados dos quais você não quer abrir mão. Saiba que Deus é longânimo, Deus é paciente. Você pode se apresentar a Ele com esse coração que já prometeu tantas e tantas vezes e não cumpriu. Lembre-se de que Deus se agrada de um coração arrependido. Não importa se você caiu, não importa se você está no fundo do poço, não importa quão longe a sua vida esteja dos caminhos do Senhor, há tempo para voltar. O dia do Senhor ainda não foi manifesto nesta terra. Há tempo para a volta, há tempo. E Ele vai ter prazer em recebê-lo. Terceiro atributo é a lealdade. No seu texto, você vai encontrar que Ele é grande em benignidade. Literalmente, por isso que eu coloquei lealdade, literalmente significa grande em amor leal. Diz respeito à fidelidade de Deus, aquele amor que preserva a aliança dele, que assegura o seu cumprimento, o cumprimento das alianças. O nosso Deus é um Deus de alianças. Ele fez várias alianças e se manteve e se manterá leal a todas elas, todas elas. O homem pode ser leal também, mas essa lealdade é limitada. Já a lealdade de Deus não. O homem tem dificuldades para manter essa fidelidade, mas Deus não. Lamentações diz, um texto bastante conhecido, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Essa misericórdia é exatamente essa lealdade de Deus. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a lealdade de Deus. É exatamente esse amor leal que garante o perdão. No momento da ceia, que se trata de um memorial, quando nós levantamos o cálice, nós nos lembramos, este é o cálice do quê? Da nova aliança em Cristo Jesus. É o cálice da nova aliança pelo sangue de Jesus derramado na cruz. Jesus prometeu que voltará. É essa lealdade dele como Deus que nos garante que ele voltará. Eu creio que ele voltará. Ele voltará em glória. Não sei quando será, se hoje, se amanhã, depois de amanhã, não importa. Mas o que importa é que ele voltará para resgatar aqueles que são seus. Você quer fazer parte desse grupo? Você quer ser um vaso novo e manter ou começar um relacionamento profundo com Deus? Podemos esperar na lealdade de Deus. Por isso, não saia daqui desesperado dizendo que você não tem mais jeito, pois a misericórdia, a benignidade do Senhor pode alcançar você. Em Jesus Cristo, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados. E finalmente, nós temos o quarto atributo que nós encontramos aí no versículo 13. A compaixão. Eu coloquei compaixão, mas você vai dizer e vai ver que no texto não aparece compaixão. E não aparece mesmo. Aparece aí uma expressão com a qual nós sempre temos dificuldades, que parece contraditória. O que aparece aí no seu texto, no versículo 13, na segunda parte?
Ele é grande em benignidade e se arrepende do mal. Eu vou até tomar um pouco d'água. Deus se arrepende de alguma coisa? Nós cantamos e nós proclamamos que o nosso Deus não muda. E é verdade, ele não muda. Então ele não pode se arrepender do mal. Ah, então a Bíblia está errada, o Joel estava equivocado? Não. Quando Joel fala que Deus se arrepende do mal, ele está usando uma linguagem figurada. É apenas uma forma dele querer explicar para nós. Explicar para nós isso. Ele está atribuindo um sentimento humano a Deus para compreendermos melhor. O propósito de Deus permanece imutável. Ele quer alcançar você. Ele quer manifestar as misericórdias que duram para sempre na sua vida. Isso não muda. O que muda somos nós. Mas para você entender melhor essa expressão, Deus se arrepende do mal, eu quero usar uma ilustração que é da nossa vida cotidiana. Você que é pai e já passou pela situação de ter que disciplinar um filho. Não é uma situação confortável quando você vai corrigir o seu filho. E aí você diz para ele: eu não queria corrigir, mas é necessário. E é exatamente isso que Joel está querendo dizer. Meu filho, não precisava ser assim. E Deus estava dizendo para aquele povo. O povo estava numa situação caótica, como nós vimos no domingo passado. Praga de gafanhoto, seca, fogo assolando todas as plantações. Mas Deus estava dizendo, não precisava ser assim. Não precisava ser assim. Ele não queria corrigir, mas o nosso pecado leva a essa disciplina e essa correção. Quando Deus viu a miséria do povo por causa da situação causada pelo pecado, ele lamenta. Não precisava ser assim. Talvez Deus tenha olhado para a sua vida. Talvez hoje você entenda melhor que Deus está falando para você nesta noite. Não precisava ser assim. Está difícil. Está doendo, está complicado. E talvez agora Deus está dizendo para você, não precisava ser assim. Mas não se esqueça de que assim como nós fazemos com os nossos filhos, nós acolhemos, nós disciplinamos os nossos filhos, mas estendemos o nosso abraço afetuoso, o mesmo Deus faz conosco. Esse mesmo Deus faz conosco. Agora, a palavra-chave, a expressão-chave é esta: volte-se para Deus, mas uma volta profunda e sincera. E quando nós olhamos para esses últimos versículos, especialmente os versículos de 15 a 17, vem a pergunta, mas quem deve voltar para Deus? E vocês percebem que o profeta Joel está dizendo, todos. Ele diz todos, de outra forma. Ele fala dos velhos, das crianças e dos jovens, todos. Uma coisa interessante, que ele diz até os noivos. E quando ele está dizendo noivos, aqui são jovens casados, porque isso era da cultura judaica. O rapaz, quando ele se casava, ele tinha 1 ano para desfrutar a sua lua de mel. O povo vivia em guerra. Sempre foi assim, hoje continua. E esse jovem que acabava de se casar, ele estava livre de ir para a guerra durante 1 ano. Para quê? Para aproveitar as delícias da vida conjugal. E o que Joel está dizendo? Joel está dizendo o seguinte, nem mesmo as delícias da vida conjugal podem ser mais importantes do que o voltar-se para Deus de uma forma profunda e sincera. Para você, talvez não seja as delícias da vida conjugal. Eu não sei.
o que substitui para você essas delícias da vida conjugal. Mas Deus está dizendo para você, nem mesmo isso que está no seu coração é mais importante do que o voltar-se para Deus. Especialmente porque nós temos aí no versículo 18, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e compadeceu-se do seu povo. E aparece também um outro versículo interessante. As trombetas estavam tocando dentro da cidade e não fora. Não era para anunciar a presença de um inimigo que vinha de fora, mas estavam dentro da cidade. E as trombetas estão tocando. E esta palavra de Joel, para todos nós, representa a trombeta tocando e chamando para um arrependimento sincero, um voltar-se profundo, um relacionamento profundo com Deus. Porque Ele é misericordioso, é longânimo, é leal e é compassivo. Vamos baixar a nossa cabeça. Deus, queremos aprender com esses profetas que nos meses. Queremos aprender a lição significativa, arrepender-se de verdade, choraram pelo o nosso pecado, lamentaram o nosso pecado, rasgaram o nosso coração pecado, a fim de termos um relacionamento mais sincero, mais estreito, mais profundo com o Senhor. Sabemos que isso não está em nós, pois somos fracos, limitados e pecadores. Mas a tua misericórdia nos alcance e faz criaturas novas em Cristo Jesus. Se há nesta noite alguém que ainda não declarou em seu coração que Jesus Cristo é o seu Salvador e o Espírito Santo tocou, faça esta oração comigo. Deus, reconheço que sou pecador, lamento profundamente o meu estado e peço que o Senhor tenha misericórdia de mim. Eu creio que a fé em Jesus Cristo me salvará. Só Ele, porque Ele é a única verdade, o único caminho que pode me levar a Deus. Ah, se você já declarou que Jesus Cristo é o seu Salvador, mas se você está longe dos caminhos de Deus, saiba, hoje é o dia propício para a sua volta. Volte-se para Deus. Ele o chama. Ele é misericordioso, Ele é paciente, Ele é tardio em irar-se, e Ele se arrepende no mal, e Ele está dizendo para nós, não queria que fosse assim. Deus, nós queremos voltar para o Senhor, porque sabemos que essa é a única esperança que temos de um mundo tão perdido. Deus, o Senhor é o nosso Pai, nós somos o barro e Tu és o oleiro, Pai. Faz de nós vasos novos, transforma a nossa vida, Deus. Não manifeste a Tua ira, nem perpetuamente se lembre dos nossos pecados, pois somos Teu povo e carecemos do Senhor. O Senhor mesmo disse por intermédio do profeta Joel, e acontecerá que todo Senhor, que a Tua lealdade confirme essa promessa no coração de cada um que ouve esta palavra. Nós oramos e Te agradecemos no único nome que pode salvar, o doce nome de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. Amém. Amém.